Tudo bom? Vamos resolver uma questão aqui de estatística da IDECAN, tá certo? Que caiu em 2025. Ó, ela pegou, deu o gráfico abaixo aqui, tá certo? Com o gráfico, a gente fazendo a leitura dele, você vê que é nota dos alunos da turma e a quantidade de alunos pelas notas, tá certo? Então, ó, analisando o gráfico de barras, indique a mediana das notas dessa turma. Então, pronto, eu já colei aqui a figura aqui desse bloco de notas aqui para eu poder resolver o cálculo, entendeu? Então vamos fazer aqui o primeiro passo. Ele quer saber a mediana, né? Então a gente vai fazer o que, ó? Para visualizar melhor o gráfico, preste atenção o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, notas, tá certo? Ó, notas. Aí eu vou colocando os valores. Aqui, ó, 5. Aí, ó, os valores são esses aqui, tá certo? Ó, das notas. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí agora eu vou colocar os valores correspondentes ao número de alunos, tá certo? Ó, número de alunos, aqui, ó. O 5 ficou, o 5 é qual? Aqui, ó, 2. O 6, 4. O 7, 6. O 8, 6. O 9, 4. O 10, 2. Pronto. Então você tem que imaginar o seguinte, que esse valor aqui, isso daqui corresponde à frequência, tá certo? Que a gente costuma resolver nas questões. É a frequência absoluta. E aqui você saber que é o xi e aqui é a frequência absoluta, tá certo? Então vamos agora calcular a mediana. Primeiro passo, o que é que a gente faz aqui para calcular a mediana? A gente tem que achar o valor dela aqui, ó, fazendo o somatório das frequências, tá certo? Porque a mediana não é o termo central que divide o rol em, mesmo no ponto médio, mesmo na metade. Então pronto, então a gente vai ter que pegar aqui e somar todos esses valores aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. 6 mais 4, 10. 6 mais 4, 10, aí 20. Mais 4, 24. Então pronto, aqui ó, a gente coloca aqui que a frequência dá 24. Quando é um número par, o que é que a gente faz? Ó, a mediana, quando é com número ímpar, digamos que nós que temos assim, ó, três números aqui, ó, 1, 2 e 3. Quem é a mediana? A mediana é o termo do meio, tá certo? Aqui separa em duas partes aqui, ó, com a mesma quantidade de elementos. Agora, quando temos número par, digamos que tivéssemos isso aqui, 1, 2, 3 e 4. Como é a mediana aqui, ó? Então vai ser, ó, a gente pega a quantidade de elementos aqui, ó, temos 4 elementos, divide por 2, aí dá 2. Aqui, ó, esse valor aqui. E a gente pega com o próximo valor, mais 1, tá certo? E divide por 2, ou seja, a mediana, quando tem a quantidade de elementos é par, a gente pega os dois números centrais e divide por 2. No caso, a mediana seria 2 mais 3 dividido por 2. Seria 5 sobre 2, que daria 2,5. Tá certo? Seria esse, a mediana. Aqui, ó. Ele daria mesmo aqui, ó, 2,5. Então, com isso em mente, a gente vai pegar aqui e saber aqui, ó, que a mediana aqui, como é par, a gente vai dividir por 2, né, que dá 12, e saber que a gente vai pegar o número que esteja na posição número 12 e o número que esteja na posição número 13. Somar os dois e dividir por 2, tá certo? Então, para a gente saber aqui qual é o número aqui, ó, que está na posição número 12, a gente vai ter que tirar a frequência acumulada. E a frequência acumulada, eu vou colocar aqui do lado, ó, acumulada, tá certo? Como é que a gente resolve ela? Repete a primeira frequência, 2, e vai só aqui, ó, somando, tá certo? Com os próximos, ó. A gente vai somando até chegar na posição que a gente quer, que é a 12, tá certo? Então, 2, deixa eu apagar aqui. 2 mais 4, 6, mais 6, 12.
Perceba que a gente já achou aqui a posição que a gente quer. Ó. Agora veja que a gente vai querer a posição de número 12 e a 13. Então a posição de número 12, quem é o número aqui? Ó? Número 7. Então a gente vai pegar e vai colocar aqui. Ó. Mediana vai ser igual a posição número 12 mais a posição número 13 sobre 2, né? Então vamos colocar aqui, ó, mediana. Quem é a posição número 12? Posição número 12, ó, é o 7. Então a gente vai e coloca aqui, ó, 7 mais. Quem é a posição número 13? A posição número 13, ó, se a gente fosse continuando aqui, ó, 12 mais 6 dava quanto? Dá 18, né? Aqui, ó. 18. Então a posição número 13, ela estaria aqui dentro, ó, que seria correspondente ao número 8. Então, ó, 7 mais 8, que é a posição número 13, sobre 2. Então, agora, vamos calcular aqui. Ó. Vamos pegar esse valor aqui. Ó. Coloca ele aqui e vamos resolver. 7 mais 8 dá quanto? Dá 15. Mediana igual a 15 dividido por 2. Mediana igual a 15 dividido por 2 dá quanto? Dá 7,5. Pronto. Isso daqui seria a resposta, letra A. Vamos ver se deu certo. Resposta correta, tá certo, pessoal? Então, pronto. Saber o seguinte, que a gente sempre tem que verificar na mediana se ela é ímpar ou se é par, tá certo? Se ela for par, é muito fácil, a gente vai pegar, dividir, entendeu? O valor, a quantidade de valores e pegar os dois termos centrais, entendeu? E somar e dividir por 2. Se for ímpar, é só a gente pegar o número do meio, tá certo? Vamos agora para uma questão aqui de box plot, tá certo? Isso daqui costuma cair também em questões, mas são questões mais interpretativas, entendeu? Raramente tem questões de cálculo assim sobre esse assunto. Da IDECAN também, tá certo? 2022. Aqui foi para perito médico legista na Polícia Civil da Bahia. Então, ó, observando o gráfico aqui, ó, deixa eu copiar esse gráfico aqui para facilitar a explicação. Coloca ele aqui do lado. E a gente vai explicando para poder rabiscar aqui para vocês entenderem. Ele manda a gente observa o gráfico do tipo box plot ou diagrama de caixas abaixo e assinala a opção correta a partir do que é demonstrado. Tá certo? Então vamos lá para as alternativas agora. Olha, aqui, ó. O que a gente pode identificar aqui no box plot? O seguinte, ó, que esse valor aqui, ó, que vem aqui, ó, é o primeiro quartil, tá certo? Essa linha do meio aqui, ó, em cima, é o segundo quartil. E essa daqui, ó, que tá mesmo no 32, é o terceiro quartil. Aqui é o limite superior. E aqui é o limite inferior. Tá certo? Dos valores. Então vamos para a primeira. Letra A. O terceiro quartil, tá certo? O terceiro quartil, ele está querendo saber, está acima de 34. Então, o terceiro quartil, ela justamente é 32. Então não está acima de 34. Então essa daqui está errada. Vamos para a próxima. Letra B. O primeiro quartil aqui, ó, esse daqui, está abaixo de 24. O primeiro quartil, ó, está acima de 24. Então está errado. Letra C. O limite superior, ó, limite superior está acima de 36. Não, o limite superior está abaixo de 36. Está acima de 34. Então está errado isso aqui, ó. O segundo quartil está abaixo de 28. O segundo quartil está, ó, aqui, ó, acima, um pouquinho acima de 28. Então está errado. Tem que ser essa letra E, né? Ó, não temos outliers abaixo do limite inferior. O que é um outlier? Outlier é o seguinte. Imagine isso daqui, ó. Aqui é o box plot, né? Seu. Outlier é quando ele está fora dessas margens, entendeu? É como esse pontinho aqui, ó. Isso é um outlier, entendeu? Porque ele está fora do box plot, ele está muito longe. São valores que está
diferente, muito longe dos valores do primeiro quartil, do segundo, do terceiro, entendeu? Então eles não estão dentro aqui do box plot, eles estão muito longe. Então outliers são esses números. Então o que é que ele fala? Ó, não temos outliers abaixo do limite inferior. Ó. Do limite inferior não tem nenhuma bolinha aqui, ó, outlier, realmente. Teria acima do limite superior. Então, ó, não temos, então ele está correto, tá certo? Aqui ele disse que não tem outlier bolinhas aqui, ó, fora. Correto. Letra E. Continuando, pessoal, peguei mais uma questão aqui da IDECAN, tá certo? Aqui que ele colocou esse gráfico, mas aqui eu já fiz a conta e vou só explicar, porque a conta envolvia muitas continhas de matemática, com vírgula, com tudo. Esse daqui ia demorar muito esse vídeo para resolver essa conta, tá certo? Só nessa conta. Aí eu peguei, já coloquei aqui os valores e quanto dá a resposta e vou só explicar, tá certo? Então pronto, ó, eu copiei o gráfico, aqui eu copiei o gráfico, o mesmo, e ele queria o que? A média das alturas dos alunos dessa turma, com a aproximação de duas casas decimais. Aí pronto, aí a resposta deu mais ou menos 1,68, porque quando se divide aqui, ó, dava 1,67, 60 e poucos, um pouco. Aí a gente arredonda para cima. Passou de 0,5, né? Sendo 0,6, 0,7. Aí a gente vai e arredonda para o número de cima. Então ficou 1,68. Vamos ver aqui a resposta correta, né? Então pronto. Deixa eu explicar aqui o que foi que eu fiz. Primeiro passo, eu peguei e criei para a gente visualizar essa tabela melhor. Eu coloquei ela aqui, ó, na vertical, tá certo? Então eu fiz o que, ó? Peguei esses valores aqui, ó, esses intervalos de classe aqui, ó, que seria as alturas, e coloquei elas aqui, ó, que representando pelo valor do xi, tá certo? Então eu coloquei a primeira, ó, 1,55, 60, 1,60 a 1,65, essa segunda, 1,65 a 1,70, 1,70 a 1,75 aqui, ó, e 1,75 a 1,80 essa daqui. E coloquei os valores correspondentes, ó, de 1,55 a 1,60 era 3. Então aqui, ó, colocava o 3. O 5 no próximo, aqui, ó, na próxima. O 7, do mesmo jeito, ó, o 6. O 4. Pronto. E para facilitar, aí eu peguei já fiz esse somatório todo aqui. O somatório dava 25, tá certo? Aí quando a gente tem aqui, ó, esses intervalos aqui, ó, de classe, tá certo? A gente tem que pegar um número dele. E para a gente pegar um número para fazer a multiplicação, a gente tem que tirar o ponto médio, tá certo? Então o ponto médio de 1,55 a 1,60 é 1,57 e mais outros númerozinhos quebrados. Então eu peguei e coloquei só 1,57, tá certo? Aí pronto, aí depois a gente, o próximo, 1,60 a 1,65, é 1,62. Como é que a gente poderia achar isso se quiser? Ó? Você veja que o 1,62 está mesmo aqui, é 1,62, 5, alguns quebradinhos, entendeu? Ele está mesmo no meio, como se você quiser, se fosse um número exato, entendeu? A gente poderia fazer aqui, ó. Vou só colocar um exemplo aqui para você ver como seria. Digamos que fosse assim, ó, de 2 a 4, tá certo? Qual seria o ponto médio aqui? A gente claramente vê que é o 3. Mas como é que a gente resolveria isso aqui? A gente soma os dois e divide por 2. Ó. Seria 4 mais 2, que dá igual a 6, dividido por 2 dá igual a 3. Ou seja, o ponto médio é sempre o somatório, tá entendendo? Dos dois e divide por 2. Então, apagando aqui, ó, vamos apagar para vocês entenderem aqui. Então, aqui o que é que você faz? Você soma 1,55 mais 1,60 e divide por 2. Então ele dá aproximadamente 1,57, tá certo? O ponto médio. Aí pronto, do mesmo jeito aqui, ó. O ponto médio 1,62, o ponto médio daqui, ó, 1,67. Aqui, ó, 1,72. Aqui, ó, 1,77. Agora, com o ponto médio, tá certo? A gente pode fazer a multiplicação. O que foi que eu fiz agora? Ponto médio a gente multiplica pela frequência. Então, 1,57 vezes 3 dá 4,71. 1,62 vezes 5 dá 8,10. 1,67 vezes 7, 11,69.
e assim por diante. Todos aqui, ó. Esse vezes esse dá esse daqui vezes esse dá esse daqui, tá certo? Então eu peguei agora, ó, e somei todos os valores dá esse daqui, ó, 41,90. Então ele queria o que? A média das alturas. Então a média das alturas é isso aqui, ó, é o somatório de todas as alturas, tá certo? Vezes as frequências dela, tá certo? Que a gente fez, ó, fez tudinho aqui, ó. O ponto médio vezes a frequência, tudinho a gente pegou os valores todinho, então a gente somou tudinho. Então vai ser o somatório, tá certo? Dividido pela frequência. Agora se lembrar que a frequência não vai ser o ponto médio não, viu? A frequência é essa daqui, ó, a frequência absoluta. Aí o que foi que eu fiz? Eu joguei na fórmula, como é a fórmula da média? Fórmula da média aqui, ó, é o somatório de xi sobre a quantidade de elementos. Aí eu só fiz jogar aqui, ó, o somatório de todos dividido pela quantidade de elementos, tá certo? Então, dividindo 41 sobre 90, 41,90 sobre 25, daria mais ou menos 1,68. Para você ver, ó, que uma questão dessa aqui, eles colocam na prova, a questão às vezes é até fácil, mas é tantos cálculos que só é para a pessoa perder tempo, entendeu? Perder tempo ou então desistir da questão, ou às vezes errar até continhas bestas de matemática, entendeu? Errou uma vírgula, você errou a questão, entendeu? Fez uma soma, uma subtração errada em contas básicas, entendeu? Estatística é isso mesmo, você tem que praticar, entendeu? Vou procurar mais uma questão aqui e vou colocar para vocês aqui para a gente treinar mais. Pronto, pessoal, vamos aqui para mais uma questão aqui. Essa daqui é da FGV, tá certo? Foi de 2024, entendeu? Vamos lá. Uma variável aleatória discreta tem a função de probabilidade dada por... Aí ele pegou, deu essa tabelinha aqui, eu vou reproduzir ela aqui do lado, tá certo? Vamos lá, x é 0, 1, 4, 7, 8 e 9. Aí agora os valores de P de x, né? P de x ficou 0,2, 0,2, 0,3, 0,1, 0,1 e 0,1. Ele quer o quê? Ó? O valor absoluto da diferença entre os valores da média, ele quer, ó, o valor absoluto. Se é absoluto é porque é em módulo, tá certo? Então, a diferença entre os valores absolutos da média e da mediana, menos a mediana. Pronto, ele quer esse valor absoluto aqui, isso daqui, que a gente vai resolver no final. Então, a gente tem que achar primeiro o quê? A média e depois a mediana, e só subtrair, tá certo? E colocar em módulo. Em módulo, quando a gente coloca em módulo assim, é porque geralmente a conta pode dar negativa, entendeu? E a gente considera ela também como positiva, porque em módulo a gente não considera o sinal, tá certo? Então vamos fazer agora. Aqui o que é que a gente vai fazer agora? É só fazer a multiplicação, tá certo? Aqui, ó. Então vamos lá, vai ficar x que multiplica P de x, tá certo? Então multiplicando aqui, ó, 0,0,2 dá 0. 1,0,2 dá 0,2. 4 vezes 0,3 dá 1,2. 7,0,1 dá 0,7. 8 vezes 0,1 dá 0,8 e 9 vezes 0,1 dá 0,9. Agora a gente vai somar esses valores aqui, ó. Tá certo? Vamos somar isso aqui. Vai ficar aqui, ó. 4 mais 7 dá 11, mais 9 dá 20, mais 8 dá 28. 28 vai 2, né? 2. Então vai 2 mais 1, 3. E a vírgula. Então 3,8. Certo? 3,8. Então, como é que a gente faz o cálculo da média? Aqui do lado. Média. A média é o somatório, tá certo? Dividido pela quantidade. Agora perceba o seguinte, que quando a gente usa valores assim, ó, decimais, geralmente o total você não precisa colocar porque sempre dá 1, tá certo? Preste atenção, ó.
0,2 mais 0,2, 0,4 mais 3, 0,7 mais 3 dá 1,0, que é 1. Então, se a quantidade de elementos dá 1, então a gente não precisa nem colocar na divisão. A gente automaticamente o resultado é esse aqui. Então, ó, colocando a média vai ser igual ao somatório, que dá 3,8. Pronto. Já achamos o valor da média. Agora vamos achar o valor da mediana. Mediana, como é que a gente faz? A gente pega todos os valores, soma e divide pela metade, né? Por 2. A gente vai dividir por 2 para localizar a posição da mediana. Então, se o somatório aqui dá 1, então 1 dividido por 2 dá 0,5. E como é que a gente vai achar a posição 0,5? A posição 0,5, olha, porque aqui é a posição 0,2, 0,2, 0,3. Para a gente achar essas posições, a gente vai ter que tirar, no caso, a frequência acumulada, tá certo? Então, deixa eu colocar um espaçozinho aqui para ficar melhorzinho para ver. Deixa eu colocar isso aqui e vamos colocar a frequência acumulada do lado aqui, ó. Frequência acumulada. Para a gente achar a frequência acumulada, ó, a gente repete a primeira frequência e vai só somando aqui, ó, com as próximas, tá certo? Então vamos lá, frequência acumulada, a primeira, 0,2, mais 0,2 aqui da segunda, 0,4, mais 0,3, 0,7. E qual era a posição que a gente queria? A gente queria a posição 0,5, né? Então a posição 0,5 ela já vai estar aqui dentro. Então qual vai ser o número da posição 0,5? 4. Então a nossa mediana é 4, tá certo? Então mediana igual a 4. E o que é que a gente queria? No final da questão, ele queria o quê? O valor absoluto da diferença entre a média e a mediana em módulo, tá certo? Que era o valor absoluto. Então aqui é só a gente fazer isso aqui, ó. Vai colocar 3,8 menos 4, que dá quanto? Dá menos 0,2. Como está em módulo, menos 0,2 é igual a 0,2. Resposta letra B. Vamos ver se deu certo. Resposta correta. Então é isso, pessoal. Estatística é isso. É treinar, tá certo?